Sim, mas você deu pra arrumar. Não é. Eu tô fora. Não, mas Carlinhos não era não. Carlinhos não era não. Rapaz, eu vou dizer, você gosta da resenha mesmo. Olha, gente, sejam bem-vindos à Escola do Carlinhos. Vamos começar a nossa aula de hoje. Dando seguimento ao que a gente viu na aula passada, eu vou fazer um resumozinho, certo? Dos dois conectivos que a gente viu na semana passada. Lembrando que a gente vai ver todos aqueles 5 conectivos ainda hoje, beleza? Talvez eu precise aí do celular de alguém para quando for na hora de resolver as questõezinhas, certo? Do questionário para corrigir, beleza? Como o celular está gravando aí, então vamos lá. Primeira coisa, a gente definiu na aula passada que são 5 os conectivos, tá? A gente definiu aí que a gente teria a conjunção, a gente teria a disjunção, a gente teria a disjunção também, só que a exclusiva. Só por via das dúvidas, a disjunção aqui também pode receber o nome. Que nome é esse que ela pode receber? Exclusiva. Disjunção inclusiva, tá? Essa daqui pode ser disjunção ou disjunção inclusiva. É raro aparecer, mas se aparecer, vocês já sabem aí qual que é, tá? Seguindo, a gente tem o bicondicional. Certo? E a gente tem o condicional. Beleza? Na aula passada eu tinha passado para vocês que a gente ia estudar isso aí em blocos, certo? Então, eu tinha dividido, certo, na aula passada, 2 blocos inicialmente, e tem um cara que ele é o Forever Alone, que a gente sempre estuda ele sozinho à parte, né? Então, a gente formou esse primeiro bloco aqui e depois formou mais um outro bloco. Esse aqui eu vou resumir para vocês e a gente vai ver esses outros 2 aqui ainda hoje, tá? Então, cada conectivo desse, certo? Cada conectivo desse, ele vai ter uma regrinha, certo? Então, eu vou fazer aqui uma tabela com conectivo, certo? E a sua regra, beleza? Então, ó, quando eu falo do conectivo conjunção, eu estou falando do conectivo E, certo? Então, ó, chegou aí mais integrantes aí da turma do Carlinhos. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Só Tá aparecendo, dá uma boa tempo pra galera. tem que ter cuidado, senão essa mão na perna Vai não fica em casa. ficar famoso. Quem aparecer vai ficar famoso. Eu já sou. Vou aparecer ali. Que arrasa. Vamos lá. Seguindo, ó. Então, vamos para a regra. Certo? A gente vai lembrar a regrinha de cada conectivo. No caso do conectivo E, que a gente viu que é a nossa conjunção, a regrinha era tudo V dá V. Ou seja, sempre que você tiver os 2 átomos lá, certo? As 2 proposições simples sendo verdadeiras, o resultado da proposição composta formada nessa conjunção vai ser verdadeiro também, tá? A gente viu também aí um conectivo que forma a disjunção, que é o vulgo ou, né? Já o ou, ele é o contrário da conjunção. Então, ó, eu tenho a seguinte regra: tudo F dá F. Então temos que lembrar, se eu digo neste feriado vou jogar LOL ou vou comer pipoca, essa proposição só será falsa se quando chegar o feriado eu nem jogar LOL e nem comer pipoca, ou seja, quando tudo for falso. Então, o que vai acontecer com essa camaradinha aqui? Será falsa. Se eu digo, por exemplo, nesse feriado vou jogar vôlei ou vou lutar karatê. Aí o que acontece? Chegou o feriado, aí eu digo, vou na praia, tá lá a galera, o brother tá ali, jogando um vôleizinho, eu digo, vou jogar vôlei. Aí chega lá eu,
Eita, não, isso é tênis. É tênis, né? Porra, eu confundi com hambúrguer. Mas tudo bem. De vez em quando rola isso, você tá ligado? Mas ó, o que acontece? Eu fui lá e eu joguei vôlei. Não joguei, né? Então o que aconteceu? Uma das premissas ela foi verdadeira. Eu disse que eu ia jogar vôlei ou lutar karatê. Beleza, eu fui pra praia, não arrumei briga, então não lutei karatê, né? Então fui lá e joguei meu vôleizinho. Uma foi falsa, eu não lutei karatê, mas a outra foi verdadeira. Então se eu tenho uma verdadeira, não tem como dar falsa, porque a regra é, onde tudo F, dá F, tá? Então lembrando que aqui a gente tem conjunção, né? Conjunção, e aqui a gente tem disjunção. Na aula passada eu prometi que a gente ia completar esse quadrozinho, certo? Eu ia repassar aquele conteúdo nesse bloco e para o condicional, então é o que a gente vai fazer agora. Então, ó, lembra da regrinha, não queira gravar, decorar a tabela verdade agora, não adianta. Tenta decorar a regrinha, que na regrinha, quando você for resolver a tabela verdade, se a questão mudar a ordem lá dos átomos da tabela verdade, tu vai resolver do mesmo jeito. Então é melhor tu decorar só isso aqui, que vai ficar bem mais prático, tá? Então vamos seguindo aqui. Eu tenho uma disjunção aqui, só que é uma disjunção exclusiva. Então o que acontece na disjunção exclusiva? Primeira coisa, vamos para cá, disjunção exclusiva, certo? Como é que eu digo que eu tenho uma disjunção exclusiva? A disjunção aparece um ou. A disjunção exclusiva vai aparecer dois ous. Como assim? Se eu digo, por exemplo, Um ou só é inclusiva. um ou só vai ser inclusiva. Os dois ous vai ser exclusiva. Por exemplo, ou Tiago é bonito ou é lindo. O que é que eu tenho aí? Mentira. Calma lá. O que é que eu tenho aí? Eu tenho aqui duas premissas, certo? E vocês podem perceber o seguinte: eu normalmente estragou a gravação, tropecei. Olha, eu vou dizer, é complicado. Falha nossa, vai entrar falha nossa essa. Então o que é que acontece? Se você tem aqui, você percebe logo de cara que ele vai começar com um ou, e você lá no meio da frase, separando o primeiro núcleo do segundo núcleo, você vai ter o segundo ou. E aqui você vai ter uma chamada disjunção exclusiva, tá? É o ou. Beleza. Digamos que eu diga que Tiago é bonito, eu chamo de proposição, chamada de proposição P, certo? E que eu diga que Tiago é lindo, eu vou chamar de proposição Q, tá? Então quando eu estiver falando da proposição P, Tiago é bonito. Quando eu estiver falando da proposição Q, Tiago é lindo, beleza? Então, vamos lá, seguindo. O que é que eu vou ter aqui? A primeira linguagem que vocês estão vendo aqui, do jeito que vocês estão lendo, que ela está transmitindo uma semântica para vocês, é a linguagem natural, beleza? Então, vocês têm que lembrar que, muitas vezes, isso é expresso na forma natural ou na forma algébrica. Como assim? O cara vai chegar aqui, ó, e vai fazer isso aqui. P disjunto Q. Tá? Lembra disso, ó. Ô Tiago, é a mesma coisa do ou simples? Não, calma lá. Tem uma coisa que você precisa observar. Na conjunção aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui uma colunazinha e eu vou colocar aqui símbolo. Beleza? Símbolo. Para conjunção, eu vou ter esse símbolo aqui, ó. Chapeuzinho. Para disjunção, eu vou ter esse daqui, que é um Vzinho, né? É o meu compliquei, Sim. Nem respondi. Cara disse. Na hora tem hora que a gente fica meio bugado, né? Mas ó, é só lembrar que a conjunção, mais na frente a gente vai ver algumas funções onde a conjunção ela aparece, só que
trocada com alguma outra palavrinha. Então na conjunção tem esse acento circunflexo, na disjunção tem um Vzinho, beleza? E a disjunção exclusiva, essa onde eu continuo tendo Vzinho, só que tem esse tracinho embaixo. Então fica ligado, onde eu tenho o tracinho embaixo, significa que eu tenho dois Ous, que eu tenho uma disjunção exclusiva, beleza? E o que é que acontece? Esse ou aí, certo? É geralmente a regra da mulher brava. Como é que é a regra da mulher brava? É aquela mulher, é tipo assim, Tiago, você é casado, você sabe. A sua mulher chegou para você e disse, olha, ou bebe ou dorme em casa. Aí já, né? Você fica, pô, pressão, né? Isso que a sua mulher está usando contra você é uma disjunção exclusiva, tá? Por quê? Quando você tem uma disjunção exclusiva, ele está automaticamente excluindo uma situação da outra. Como assim? Você só pode dizer que isso é verdade quando um acontece e o outro não. Beleza. Tiago é bonito. Se isso daqui, digamos que seja verdadeiro, certo? Tiago é lindo. Aí você olha assim, não, eu não acho. Se Tiago ali não achou, beleza. Mas ele concordou aqui que é verdadeiro, não é isso, Tiago? Passa a média, normal. Então, vamos fingir que o Tiago concordou. O que é que acontece aqui? Quando eu tenho um desses valores sendo verdade e o outro sendo uma falsidade, eu estou atribuindo uma exclusiva. Então, isso ocorre por exclusão. Quando isso ocorre por exclusão, a gente tem um valor aqui verdadeiro, tá? Então, vamos lá, vamos resumir aqui. Vamos lá, disjunção exclusiva. Essa daqui, ó, vamos completar o quadrinho. Essa daqui é o chamado ou, deixa eu botar em vermelho para ficar padronizado. Esse aqui, ó, é o ou. Beleza? E qual a regrinha? A regrinha é clara, é fácil. É fácil. Deixa eu botar aqui, ó. Resumindo para vocês, valores lógicos diferentes, resultado verdadeiro. Se são diferentes os valores, se um é falso, outro é verdadeiro, ou verdadeiro, outro é falso, independente de qualquer coisa, se são diferentes, ó, diferentes da V, certo? Deixa eu trapacear aqui, da V. Então, ó, se os valores lógicos forem diferentes, isso daí vai dar verdadeiro, tranquilo? Ó, e lembrar de completar lá com um símbolozinho, tu completa aí com um símbolozinho, já vai saber, certo? Por exemplo, se eu disser isso aqui, ou hoje é segunda, ou tem aula da Shoji. Ou hoje é segunda, ou tem aula da Shoji. E aí? Vamos julgar isso, se é verdadeiro ou isso é falso? Verdadeiro e falso. Então, por consequência, toda ela vai ser verdadeira. Ó, você analisa aqui. Eu tenho o primeiro núcleo. Hoje é segunda, certo? Esse núcleo que eu tenho aqui, ele é verdadeiro. Por quê? Porque hoje é segunda-feira. E o outro núcleo que eu tenho tem aula da Shoji. Só que nesse núcleo aqui, hoje não tem aula da Shoji. Beleza? Shoji está em casa. Então, o que é que acontece? Se a Shoji está em casa e não tem aula dela, essa premissa aqui vai ser falsa. Então, o que é que acontece? Se aplica as regrinhas. Se são diferentes, dá verdadeiro. Beleza? Agora, se eu dissesse, por exemplo, que não é segunda. Se eu dissesse, hoje é domingo. Hoje é domingo e tem aula da Shoji.
Falso. Então toda a proposição seria o quê? Falso. Falso. Tranquilo? Beleza? Acabou de chegar mais um integrante da turma do Carlinhos Maia. Estamos aqui, né? Gravando ao vivo. Ó, filho, Normal, faz parte. Então, resumindo, disjunção exclusiva é aquele cara que vai dar verdadeiro sempre que as proposições forem com valores lógicos distintos, beleza? Então, tirei uma fotinha rapidinho, vou apagar esse pedaço aqui, ó, só esse pedaço. Vai chegando aí, quem vai chegando agora, né? Vamos continuar aqui do lado. O objetivo é completar esse quadrinho aqui. Lembrem que eu dividi em blocos, certo? A gente fez um estudo aqui da disjunção exclusiva e agora eu vou pular para o bicondicional, né? Porque vocês vão ver que tem uma semelhança entre o bicondicional e o condicional. Vamos para agora para o nosso bicondicional. Lembre de uma coisa, bicondicional ele é um conectivo lógico que ele pode vir também com outro nome, tá? Ele pode ser chamado de biimplicação, tá? Então, você pode colocar aí na observação, porque se vier algo chamado biimplicação, a biimplicação, esquece, só um pouquinho, agora me peguei na dúvida, mas vamos lá. Mas se vier a biimplicação, você fica ciente que essa biimplicação está falando do bicondicional, tranquilo? Então, vamos começar aqui. Como é que eu chamo, como é que eu vou identificar um bicondicional? Fácil. Repare bem, se eu disser o seguinte, estarei de férias se e somente se passar de ano. Estarei de férias se e somente se passar de ano. Tá? Ele é bem característico, o bicondicional, porque é o seguinte, vocês vão ver aí que no bicondicional tem uma expressãozinha que ela vai vir estampada na cara para vocês identificarem quem é o conectivo, tá? Essa expressão, se e somente se, ela é uma expressão inerente ao conectivo, ou seja, onde existe o conectivo do bicondicional, na forma natural, ela vai ser expressada através dessa expressão aqui, se e somente se, certo? Tranquilo? Obrigado, Tiago. Então, ó, preciso ligar nisso. O que é legal? Fica bem fácil de você identificar quais são os núcleos que você tem aí nessa proposição composta. Por quê? Antes do se e somente se, você vai ter o primeiro núcleo, certo? Ó, o primeiro núcleo aqui. Boa noite. Ó, chegando mais um aí para a festa, para turma do Carlinho. Vamos lá. Então, ó, e após o se e somente se, você vai ter o segundo núcleo. Tranquilo? Aí o que acontece? Até aí tá massa. Você já consegue identificar o que é o conectivo, certo? Quem é esse conectivo? E agora a gente vai aprender como é que é a função lógica dele, tá? Aí vocês vão entender agora por que eu estou agrupando em blocos. Tipo esses dois aqui. Tudo V da V, né? Tudo F da F. Olha os dois agrupados. Nesse daqui, o que acontece? Quando você tem que diferentes da V, você encontra verdadeiro. Mas quando você tem aí, nesse conectivo lógico, valores diferentes, você vai ter justamente o contrário, certo? Então, esse aqui a gente vai anotar de um modo estranho. Você pode anotar assim, ó.
de... Melhor, tanto faz. Vamos lá. Os valores iguais da V, certo? Ou valores diferentes da F. O que é que eu quero que vocês compreendam sobre o bicondicional? Ele tem uma função de igualdade lógica. Por exemplo, você tem duas proposições compostas e você quer dizer que uma equivale à outra, ou seja, que as duas proposições lógicas têm o mesmo valor lógico, tá? Mesmo valor lógico, como é isso, Tiago? Mesmo valor lógico. É tipo o seguinte, se a coluna resultante de um é VFF, a do outro também tem que ser VFF. Quando você tem proposições compostas pelos mesmos núcleos, e a coluna resultante é idêntica, é quando a gente diz que elas são equivalentes. E para a gente dizer isso sobre equivalência, que é um assunto que a gente vai ver mais na frente, na matemática a gente usa igual. Na lógica a gente usa o bicondicional ou a biimplicação, que é essa setinha de dois sentidos, tá? Então, como é que eu podia representar essa proposição composta aqui? Vamos lá. Primeira coisa, estarei de férias, tá? Eu vou chamar essa proposição de proposição P, se somente se passar de ano. Vou chamar de proposição Q, tá? Tiago, por que você só usa P e Q? P e Q? Porque normalmente, quando chega na hora da prova, o fio é um caso sério esse fio. Tá dando quase caso mesmo. Olha, quase. Agora vai se ajeitar. Aí o que é que acontece? É daquelas coisas que se não se ajeitar, ou quebra de vez ou se ajeita, né? Foi quase. Então, ó, eu tenho aqui essas duas proposições que eu posso escrever dessa forma aqui, ó. P, Q, P, então Q. Certo? Representado aqui na linguagem natural e na linguagem algébrica. O que é que acontece? Tiago, por que você usa muito P e Q? É porque normalmente as letras P, Q, R e S são as que são mais usadas no cálculo algébrico. Então, se tu for procurar uma questão, SESC Gran Rio, a galera, quando vai falar de proposição a nível de linguagem algébrica, usa mais essas letras. Eventualmente você encontra A, B, C e tal, mas como é esse aqui. Então, ó, a gente tem o bicondicional, que é o nosso se e somente se. Certo? Olha o resumão aí, ó. Os 4 conectivos até agora, certo? Cada um com sua regrinha. Você não vai precisar decorar a tabela verdade. Tá bem fácil aqui, certo? E agora é o seguinte, lembra? Diferente da V igual da V, né? Ó, já viu a diferença de cada um. Isso para que serve isso, Tiago? É para você saber o valor lógico de uma proposição composta, tá? É para isso que serve. Por exemplo, deixa eu pegar aqui uma frase. Vou à praia se e somente se fizer, se faz sol, vou colocar, se faz sol no fim de semana. Vou à praia se somente se faz sol no fim de semana. Beleza? Conectivo aqui, ó, se somente se, tranquilo? Aí eu tenho, vou à praia só no fim de semana. Vamos julgar agora. Teve alguém aí que foi à praia? Quem foi à praia? Alguém foi à praia nesse feriado? Não. Camila foi. Camila vai perder a prova, não perde não. Ela não perde nem aula, nem perde praia. Isso compensa. As coisas compensam. Então, vamos lá. Vou à praia. Então, se a Camila for à praia, ela disse isso aqui pra mim. Ela disse, vou à praia. Então, ela falou a verdade. Se somente se fizer sol no fim de semana. Fez sol no fim de semana lá? Choveu? Não, ainda vou fazer um sol. Fez sol. Então, isso daqui, ó,
tem valor verdade. E agora, como é que eu vou julgar se toda essa sentença, se ela é verdadeira ou falsa? É fácil. Eu vou olhar. Se as proposições são iguais, dá o quê? Verdadeiro. Valores lógicos iguais, dá verdadeiro. Então toda essa proposição aqui será verdadeira. Mas de repente, deviam me dizer aí que, não, Tiago, eu fui para a praia e choveu o final de semana todo. Se choveu o final de semana todo, fez sol, tirando o casamento da raposa, né? Ou da viúva, sei lá. Mas se choveu o final de semana todo, então fez sol. Então isso aqui seria falso. Vamos analisar esse problema aqui. O que é que acontece? Vou à praia, o cara foi para a praia, mas ele disse que só ia para a praia com a condição que fizesse sol. E não fez sol. Mas ele foi à praia. Ele falou a verdade? Não. Os valores não são iguais. Então esse é o condicional. O bicondicional, desculpe. Então o bicondicional, os valores têm que ser iguais. Aí muito cuidado com o seguinte. Chega Camila diz que não foi à praia. Ela disse que deu um despista lá no crush, disse que foi pra praia, mas não foi. Foi pra festa em Arapiraca. Você fala assim, não. Que é isso, jovem? Lembrando que é só um exemplo para ilustrar. É meramente ilustrativo, né? Meramente ilustrativo. Chegou o integrante principal aqui da nossa turma. Nunca tinha atrasado. Então é normal. Então, ó, aí o que aconteceu? O Camila disse que ia à praia. Ela chegou lá e disse, olha, crush, eu vou pra praia. Aí ela, o quê? Mentiu. Falou? Mentira. Se somente se fizer só no fim de semana. Aí o que acontece? Fez só no fim de semana? Não. Mas aí o que acontece? Ela disse que eu vou à praia se somente se fizer sol. Ambas as proposições são falsas. Os valores lógicos são iguais. Mesmo ela tendo mentido aqui, ela falou a verdade aqui. Então, no contexto semântico, a gente tem uma verdade. Beleza? Então, se for igual, independente se for falso ou verdadeiro. Exatamente. Independente se for falso ou verdadeiro, se os valores lógicos são iguais, vai dar verdadeiro. Tranquilo? Então, se quiser anotar o exemplo aí da mentirinha da Camila, porque é um exemplo bem didático, né? Fácil da gente decorar. Então, grava aí esse exemplo. Aí se for diferente, ele dá uma circunstância exclusiva, é isso? Não. Vamos lá. O conectivo ele vai ser invariável. Se os valores forem diferentes, o que é que vai mudar? É só o valor lógico. É só você lembrar. Tem um princípio lá que a gente estuda, que é o princípio do terceiro excluído. A gente diz que na lógica as coisas necessariamente são verdadeiras ou falsas e nunca um terceiro. Tá? Então o que é que acontece? Quando o cara não se encaixar na regrinha, vai ser o oposto. Por exemplo, tudo V dá V. Só que nem tudo é V, então vai ser o quê? F. Tudo F dá F, mas tem um verdadeiro no meio, então vai ser V. Sempre há uma inversão. Se não segue a regrinha aqui, só observa o conectivo, olha a regra, não seguiu a regra, inverte o valor lógico. Por exemplo, aqui no exemplo anterior, a gente tinha considerado que ela tinha dito que ia à praia, ela foi à praia de fato, mas tinha chovido. Como os valores lógicos não eram iguais, então isso vai ser verdadeiro, vai ser o contrário, vai ser falso. Tá? Então, é mais uma questão de operação. Por exemplo, eu teria, algebricamente, eu teria isso. Ó. Teria isso aqui. P, se e somente se, que. Certo? Aí aquela brincadeirinha. Você lembra que aqui é como se fosse um igual. Se eles forem iguais, é porque é verdade. Se tiver diferente, é porque é falso. Por exemplo, naquele caso, ó, a gente usa muito a tabelinha verdade para ilustrar isso. Tá? Vou dividir aqui. O que é que acontece? Onde os valores lógicos são iguais, o resultado disso vai ser verdade. Ó. Onde eles forem iguais.
Só que onde eles forem diferentes, ó, onde eles forem diferentes aqui, isso tudo aqui vai ser falso, certo? Valores lógicos iguais, verdadeiro. Valores lógicos diferentes, falso. E aí vem o motivo principal de eu ter dividido isso aqui para vocês antes de entrar no condicional, tá? Tem uma propriedadezinha que a gente chama de comutatividade, tá? O que é essa comutatividade? O que é essa comutatividade? Eu vou falar da comutatividade porque esses 4 conectivos aqui, eles vão obedecer à comutatividade. Como assim? Tiago é chato e Rose é legal. Tiago é chato e Rose é legal, certo? Eu posso reescrever essa frase dizendo que Rose é legal e Tiago é chato. Isso daqui tem o mesmo valor semântico, tá? Ou seja, se eu fosse montar uma tabelinha verdade com essas proposições aqui, vocês observam que eu só fiz o que aqui? Foi o que eu fiz? Eu inverti o que? A ordem das premissas, das proposições. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, quando eu mudo essa ordem das proposições, eu estou fazendo uma comutação, tá? Eu estou permutando aí as coisas de lugar. E o que é que acontece? Você pode fazer isso, essa resenha você pode fazer com todos esses conectivos. Por exemplo, se eu digo que estarei de férias se somente se passar de ano, eu posso dizer a mesma coisa falando de trás para frente. Vamos supor, passarei de ano se somente se estiver de férias. Então, vocês percebem que muda a ordem e a semântica permanece a mesma, tá? Então, todos esses conectivos, vocês vão poder fazer essa permuta, ou seja, para esses 4 conectivos, a ordem não vai importar. Tá tranquilo até aí? Então, ó, nessa propriedade, certo? A permuta é livre. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes vocês têm uma premissa que vem enunciada de uma forma e quando chegar lá, na hora das respostas, de você marcar o xizinho na letra que você acha, muitas vezes essa ordem pode estar trocada, tá? Então, se essa ordem estiver trocada, não se apoquente. Qualquer um desses conectivos, essa troca é livre, ela é permitida e ela não vai trazer nenhum prejuízo para o sentido da proposição, certo? Então, vamos finalizar aqui o conteúdo de conectivos com o último conectivo, certo? O conectivo mais chato, que a galera não curte muito ele. Eita, podia pagar, né? Ah, beleza. Apagou? Já foi. Qualquer coisa vem no vídeo mais tarde. Então, vamos lá. Seguindo aqui. O que é que acontece? Esse conectivo, quando você pega, por exemplo, as provas que tem a PM da Bahia. PM da Bahia, os caras gostam muito de cobrar esses dois e o diacho do condicional. Tá? Por quê? Vocês veem que esse aqui tudo tem uma estruturazinha de regra que é bem flexível, né? Até a ordem você pode mudar. Que coisa linda. Mas o que é que acontece? No condicional, certo? Também conhecido como implicação, certo? Você pode ver condicional ou também pode vir chamando implicação. Tem alguma diferença, Tiago? Não, é tudo a mesma média. Tudo a mesma média. Então, o que é que acontece com o condicional? Tudo, como o nome já está dizendo, ele impõe, através da lógica, uma condição, tá?
Como é que eu vou identificar isso? Ih, esse daqui saiu 40. Deixa eu pegar mais um. Se, opa, hoje é, deixa eu ver, se hoje é segunda, então haverá aula de RLM, raciocínio lógico matemático, beleza? Estrutura básica, tá? Primeira coisa que você vai identificar, normalmente a frase vai vir com um condicional aqui, ó, logo no começo. Professor, então indica que o conectivo é ali? Não, ali é só um indicativo dele, é só um rastro. O conectivo ele aparece aqui no então, certo? Ele indica aqui a condição, mas o conectivo de fato vem depois, vem a partir do então. Tranquilo? Então, ó, se liga na parada. Eu aqui, eu vou ter novamente bem divididos. Primeira premissa, vou chamar de P, e a segunda premissa, ou proposição simples, vou chamar de Q. Lembre de uma coisa, aqui, toda proposição, ela vai ter, toda proposição composta, ela vai ter um termo que a gente chama de termo antecedente, que é o que vem antes, e termo consequente, que é o que vem depois. Então, antes do conectivo, tem um antecedente, depois do conectivo, tem um consequente. Então, o que acontece? Aqui nesse camarada, com uma pergunta livre, a posição vai importar? Não. Então, tanto faz termo antecedente, termo consequente. Por quê? Porque a ordem não importa. Mas, no condicional, essa história não segue. Então, você precisa entender que esse termo aqui que vem antes é o termo conhecido como termo antecedente. E esse daqui, que vem depois do então, é o termo consequente. Tem aí os dois, termo antecedente, termo consequente, beleza? Então, vamos seguir aqui. Como é que eu posso representar isso, Tiago, algebricamente? Fácil, muito fácil. No caso do condicional, do bicondicional, tinha uma setinha de dois sentidos. Por quê? Porque você tinha uma bi-implicação. Aqui você tem uma implicação. Então, é algo que implica em outro algo. Então, você vai ter somente uma setinha, tá? Então, o que é que o fio? Então, o que é que acontece? Esse termozinho aqui é o termo antecedente e esse daqui é o consequente. Aqui a gente tem a linguagem natural e aqui a gente tem a linguagem algébrica, beleza? Então, o que é que acontece? Onde é que mora o BO aí do condicional? Primeiramente, deixa eu jogar ele aqui no resumo, certo? Condicional é o chamado se. Aí vamos seguir o padrão aqui, coloca aqui em vermelho. É o chamado se, então, certo? Lembrando que o conectivo vai ser a partir do então e que eu vou ter somente uma setinha. Ele vai poder perguntar de ordem? Não. Se eu disser, se hoje é segunda, então haverá aula de RLM. É a mesma coisa eu dizer, se haverá aula de RLM, então é segunda. Apesar de confundir, confunde, né? Mas lembre-se, o condicional não admite essa permuta mantendo o sentido. Você muda o sentido, tá? Então, tranquilo. Tiago, e como é a regra? A regra é simples e a regra é clara. Vou escrever aqui para vocês.
escrever aqui a regrinha. A regrinha é essa. A regrinha é essa aí. A regrinha do condicional, ela segue uma ordem específica. Ela só vai acontecer se acontecer isso em especificidade. Ó, quando você tem, presta bem atenção aqui, ó, quando o termo antecedente for verdadeiro, vai. Quando o termo consequente for falso, fazer. Qual é o valor lógico da proposição? Falso. Então, ele só vai ser falso se acontecer isso em específico. Se esse camaradinho aqui for verdadeiro e esse for falso, vai fazer filhinho. Isso aqui vai ser uma falsidade. Beleza? Filhinho. Vai fazer filhinho. Então, ó, o que a gente não pode esquecer? De fazer filhinho. Tranquilo? Não esqueçam. Vocês vão esquecer como é que faz filhinho? Precisa eu ensinar de novo? Oi. Se vocês não estiverem entendendo, eu explico. Então vamos lá. Tiago. Tiago não entendeu não. Tiago. Certeza, Tiago. Na prova da COPEB tem algumas dúvidas que tem essa questão Do condicional. Inclusive tem uma pegadinha da COPEB, ou da COPEB não, da CESP essa. Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Ele diz o seguinte, posso pagar esse pedaço? Ó, coloca só um asterisco aqui, viu? Não pode mudar a ordem, certo? Beleza? Coloca o asteriscozinho aí para saber que não pode mudar a ordem. Então, o que é que nós teremos aqui? Ainda tá gravando aí? Tá gravando? Tá mesmo? Rapaz, o celular é bom mesmo. Será? Ainda tem memória? Rapaz, tá gravando mesmo. Filho de agota. Vamos lá, né? Ó. Teve uma questão que tinha isso aqui, ó. Todo condicional com antecedente falso será verdadeiro. Não é esse texto explicitamente não, mas a questão era isso aí que ela dizia. E aí vinha certo, errado. E aí? Todo continuo com antecedente falso. Certo, é verdadeiro? Certo? O antecedente tem que ser verdadeiro. Mas olha direitinho. Só é falso quando vai fazer fininho. Repare bem, vou fazer aqui com vocês a tabelinha verdade, certo? Isso aí, vou pegar duas proposições P e Q e eu vou fazer o condicional de P então Q, certo? Gravem isso porque de certa forma em algumas situações vai servir como uma dica para vocês. Por quê? Porque vocês vão olhar o termo antecedente, vocês não vão olhar nem para o resto. Vocês já vão saber que aquilo ali vai ser o quê? Verdadeiro. Essa questão aqui ela vai estar correta, certo? Verdadeiro. Então eu vou preencher aqui. Tiago, como é que eu preencho? Como é que eu preencho a tabela verdade? Vamos começar a abordar isso aí. Primeira coisa, quantas proposições simples iguais aqui eu tenho? Duas. Né? Porque de repente você tem PQRS, né? E depois aparece de novo P. Conta com P de novo? Não, só conta uma vez, certo? Então você vai fazer isso, ó. 2 vezes 2 dá 4, né? Então isso aqui vai ter 4 linhas. Tem 4 linhas. É assim que eu sei como é que eu vou preencher. Tiago, se eu tivesse 3 proposições, 2 vezes 2 vezes 2, daria 8, certo? Aí você lembra de uma coisa, lembre sempre disso. Quando você tem probabilidade, 50% de ser verdadeiro, 50% de ser falso. Então, quantas
quantas são aqui? Se eu tenho 4 possibilidades aqui, então eu tenho que 2 serão verdadeiras e 2 serão falsas. Não grave a ordem, por quê? Caiu já em questão da SUESP, tabela verdade com isso aqui invertido. Adianta gravar a ordem da tabela verdade? Não. O que é que tu grava? A regra, tá? E aí eu vou preenchendo pela regra da metade, tá? Como assim? Se aqui eu tenho 2, a metade é verdadeiro, tá? Então eu vou preencher um V e um F. Aqui eu tenho 2, então eu vou preencher com a metade, um V e um F. Da mesma forma que você percebe, eu continuo tendo 2V, 2F, 2V, 2F. Você apenas distribuiu isso na tabela verdade. E agora você vai aplicar a regra. É aí onde está o pulo do gato. Se você tenta decorar a ordem e o cara muda essa ordem aqui, toda essa putariazinha aqui vai mudar também. Então você tem que ficar ligado na regra. Você tem que lembrar, no caso, qual é o conectivo que eu tenho aqui? Se então, condicional. Se eu tenho um condicional, eu tenho que lembrar que o condicional só é falso quando vai fazer filhinho. Então, quando é que vai fazer filhinho? Tá? Então, quando o primeiro é verdade, o segundo é uma falsidade. Tem algum outro em que apareça verdadeiro e falso nessa ordem? Não. Não. Então,